fazer se você está grávida e descobre pedras na via urinária? O que fazer se você tiver crises? Essa é uma situação delicada, não só para a paciente, mas também para o médico. Por vezes, a conduta ela é um dilema difícil de ser resolvido. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o Dr. Felipe Kataoka, médico urologista e apresentador do canal Urologia em Pauta. Hoje o nosso vídeo é sobre gestação e cálculos renais. Vamos responder 6 perguntas, 6 dúvidas que são bastante comuns. E no final um bônus, sobre as medicações que podem ou não serem utilizadas durante a gestação. Bom, pessoal, cólica renal em gestante é uma situação muito particular porque a gente está diante de uma doença e 2 pacientes. Vamos à primeira dúvida que é bastante comum. Doutor, na gestação existe uma maior chance das pedras migrarem ou crescerem? E a resposta é sim. O risco de cálculos sintomáticos ele aumenta com o passar dos trimestres, bem como de migração se esses cálculos forem por ureter. E caso isso aconteça, vai desencadear a cólica renal, que por ser uma dor de grande intensidade, vai levar a paciente a procurar o serviço de pronto-socorro. Aliás, pessoal, um ponto importante de colocar é que esse risco ele não acaba no momento do nascimento da criança. Ele pode, na realidade, se estender por até 1 ano após o parto. Vamos à segunda dúvida, pessoal. Quais são os riscos da gente deixar as pedras? Ou seja, passar a gravidez e não fazer nada, sabendo que tem cálculo. Idealmente, a gente deve resolver antes da gestação. Mas não vão ser todas as pacientes que vão ter esse diagnóstico pré-concepcional. Os riscos, pessoal, associados que a gente conhece é que aumenta o risco de prematuridade, aumenta o risco de infecção de trato urinário e as consequências disso, que é a própria prematuridade, ruptura de membranas. Alguns estudos mostraram com relação com baixo peso ao nascer. Uma terceira situação, quanto mais gestações a mulher que tem histórico de cálculos tiver, maior a chance dela ter quadros agudos durante a gestação, sem contar o risco de radiação, Lembrando que cálculo é uma doença que a gente demanda exames de imagem e por vezes o exame é a tomografia, que é um exame excelente para isso, mas que contém radiação e que para uma grávida é uma situação que a gente tem que ser cuidadoso. Mas vamos falar mais para frente um pouco mais sobre isso. Terceiro questionamento. Doutor, a presença de cálculo renal per si torna a gestação de risco? Sim, pessoal, dá para a gente falar isso, porque aumenta o risco de desfechos adversos. O que pode estar associado? Infecção de trato urinário pela nefrite, que é a infecção do trato alto, ou seja, dos rins, associado à febre, risco da prematuridade, risco de ruptura de membranas, baixo peso ao nascer. Por si só, a gente tem diversos fatores que dá para classificar essa gestação como sendo de alto risco e, naturalmente, ela deve ser conduzida apropriadamente pelo obstetra. Além disso, um outro ponto importante de deixar claro é que a gravidez ela tende ao que a gente chama de estase urinária. O que é isso? É uma lentificação da eliminação de urina, o que colabora com infecção de trato urinário, com formação de cálculo. E doutor, e reposição de cálcio na gravidez? Isso é seguro? Bom, isso aqui é um ponto, pessoal, que merece ser avaliado caso a caso. Mas sim, de maneira geral, a gente pode considerar como sendo seguro. Especialmente se a gente considerar a necessidade de prevenção da pré-eclâmpsia. Quinto questionamento. Doutor, e se eu for no pronto-socorro? Qual que é o exame de imagem que uma paciente sintomática de cálculo ela deve fazer no PS? Bom, pensando em cálculo renal, a gente sabe que a tomografia sem contraste é de longe o melhor exame para ver cálculo. Só que quando a gente está diante de uma grávida, a gente tem que pensar na radiação. Então, para grávidas, como regra, a ultrassonografia ela deve ser preferível. Por quê, doutor? Que é um exame de baixo custo, é um exame que não envolve radiação. Como a gente está diante de uma gestante que é formadora de cálculo, existe uma chance dela ter novos episódios durante a gestação.
Então não é interessante a gente ficar submetendo ela a um exame de imagem que envolve radiação, assim, de forma permissiva, né? Deve ser feito de forma judiciosa. Mas eu diria para vocês que é uma decisão do médico, no contexto em que ele está inserido. Por quê? Porque o ultrassom, pessoal, é um exame que ele é operador dependente, ou seja, ele depende de quem está fazendo, ele depende da máquina disponível, ele é um exame que é de aproximação e não de precisão. Então, muitas vezes, ele não vai ser suficiente para conseguir dar o diagnóstico. Então, a mensagem que eu acho que deve ficar é o seguinte, que tomografia, ela não é proibida, mas o pior momento para você fazer é se a gestante tiver entre 11 e 17 semanas. Desse período ele deve ser muito bem ponderado e só realizado se estritamente necessário. E preferencialmente usando aqueles protocolos com baixo teor de radiação. E vamos para o bônus que eu havia prometido para vocês, né? Doutor, e que tipo de remédio que a gente pode ou não usar na gestação, considerando, né, o contexto que a gente está falando, de cálculos, de infecções de trato urinário, enfim. Ó, o que pode? Para analgesia, paracetamol, dipirona, opioides, pode. Lembrando que os opioides eles podem causar constipação, então a gente tem que utilizar de uma forma mais judiciosa. E o que não pode, doutor? Os chamados AINES, os anti-inflamatórios não estenoidais, principalmente no terceiro trimestre. Esses não dá para usar na gravidez absolutamente. E o que talvez a gente possa? Tansulosina, que é um remédio que a gente usa na terapia médico-expulsiva. O que esse remédio faz? Ele tende a dilatar a via urinária baixa, favorecer a eliminação de cálculos. Bom, por que a gente fica na dúvida? Porque não tem nenhum estudo randomizado, duplo cego, que mostrou como que seria o comportamento dessas pacientes no segmento, né, utilizando essa medicação. Então deve ser avaliado caso a caso. A gente tem que ser cuidadoso, mas não chega a ser proibitivo. E antibióticos, doutor, o que a gente pode fazer a respeito? Bom, o sulfamethoxazol, né, que é o Bactrim, deve ser evitado no primeiro trimestre. Por quê? Porque ele antagoniza o ácido fólico. E no terceiro trimestre ele está associado a uma síndrome chamada de Kernicterus, que está associada ao ciclo de bilirrubina. O outro que a gente deve evitar é o aminoglicosídeo, que pode causar danos à audição. E o que pode, né, que a gente pode usar com mais segurança? As nitrofurantoínas e as cefalosporinas, que geralmente é o que a gente acaba utilizando. Bom, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. A nossa ideia era trazer um pouco mais, né, sobre essa relação entre gestação, cálculos renais, esclarecer algumas dúvidas, né, do que pode ou não fazer, enfim. Nem sempre esse território é claro, mas a gente deve aliar o bom senso, né, ao contexto que a gente está inserido para tentar oferecer as melhores decisões para o paciente. Espero ter esclarecido mais nessa questão. Vamos continuar fazendo vídeo para tentar aumentar mais o nosso alcance aqui no canal. Até a próxima. E lembrando, se você gostou, dá like, se inscreve no canal, compartilha, que isso sempre vai ajudar a gente a crescer.